Olá, a Universidade Aberta de hoje ele tem como tema o mercado bibliográfico e para isso nós trouxemos um convidado, Miguel Chaya, que é o diretor da EDUC, a editora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas antes, vamos ver aí o que tem acontecido na PUC nesses últimos dias. O Encontro das Artes do Corpo aconteceu no Tucarena e contou com a apresentação Eu Nasci Aqui, da artista Samira BR. Também no Tucarena, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Criança e o Adolescente da PUC São Paulo realizou evento em homenagem à professora Miriam Veras Batista. Já o Encontro de Empresas, Professores e Alunos, o EPA, reuniu profissionais e estudantes para oficinas e mesas de debates. O objetivo é promover uma troca de experiências diante das organizações atuais. Nós vamos ver agora a matéria que a gente fez na Bienal, eu e a Heloísa estivemos lá, e muita gente, muita escola, muita criança. Elô, o que você achou lá da Bienal? Quando a gente chegou foi rapidinho para fazer o credenciamento, a gente não teve nenhum tipo de problema, tinha bastante aluno, bastante escola, assim, chamou bastante a nossa atenção, a gente não perdeu a oportunidade, falou com algumas professoras, falou até com alguns alunos. A Bienal esse ano está com uma proposta nova, que é de se apresentar 100% como um evento multicultural. Então a gente vem com o tema diversão, cultura e interatividade, tudo junto e misturado. E a nossa programação cultural, que tem a parceria do Sesc São Paulo, está permeada com atrações de música, de cinema, de teatro, de dança, de gastronomia e, lógico, todos os debates literários que um evento literário deve ter. Esse tipo de feira incentiva a leitura, principalmente para quem tem criança. Já é o segundo ano que eu venho, que eu trago eles, vieram com 2 anos, agora com 4, e a gente sempre aproveita, acho que é muito válido. Você tem gente de diversos lugares, diversas idades, diversas culturas, como a gente acabou de passar ali agora, com o stand do pessoal que trouxe livros da Alemanha. Então, eu acho que isso que é interessante da Bienal, né? Essa diversidade. O Sesc sempre participou da programação cultural da Bienal do Livro de São Paulo, sempre tiveram um stand como expositores, e aí esse ano a gente resolveu intensificar isso. Então a gente conseguiu construir alguns espaços com a cara do Sesc, usar toda a malha de divulgação do Sesc para atrair o público deles para cá, e claro, eles têm uma força cultural muito importante para atrair os artistas, os atores, os malabaristas, então a gente tem de tudo aqui mesmo. Como de costume na Bienal, boa parte dos visitantes são alunos das redes pública e privada de São Paulo. Durante a semana a gente tem a visitação escolar. A previsão é de 120 mil crianças visitando a Bienal em escolas agendadas. Um número tão grande de jovens e adolescentes voltado para a literatura, pensando em consumir bens e eventos culturais, isso vai tornar a gente uma cidade, um estado, um país muito melhor. Nós temos um projeto de leitura na escola, então por conta disso trouxemos para incentivá-los mais. Os alunos têm contato com vários autores, amplia o universo deles, o conhecimento, então é extremamente importante. Acho muito bacana essa coisa da escola, né? Porque eu acho que a escola no Brasil se ressente muito de mais apoio de leitura, mais programas de leitura. E eu acho que a Bienal faz um pouco o mercado consegue fazer um pouco essa ponte com as escolas. Se cada meninada dessa, pelo menos de cada 10 meninos desses, um virar leitor, já está cumprido o papel da Bienal. O livro faz o aluno ter contato com o mundo, né? Através da leitura ele viaja, ele conhece, tem contato com vários assuntos, amplia o vocabulário dele, amplia o conhecimento dele. Através dos livros que a gente busca o conhecimento, então você mostrar os livros para as crianças é uma maneira deles começar a gostar de ler desde cedo. É aí que você consegue viajar, que você consegue fazer ideia de outros lugares, é aí que você consegue se formar como gente, né? O mercado literário hoje tem crescido bastante, embora o público ache que brasileiro não lê, a gente tem visto nessa Bienal que realmente as pessoas têm muito interesse. No sábado, por exemplo, não dava nem para andar pelos corredores, sinal que as pessoas buscam muito livro. Eu acho que esses espaços, essas feiras, não só no Brasil como no exterior, elas contribuem mais para a divulgação das obras. E as pessoas criam interesse pela leitura, acabam levando o livro pela capa e muitas vezes se interessam pelo conteúdo, acontece muito isso. O simples fato desse tete-a-tete do vendedor, que somos nós, com o estudante, né, o aluno, faz com que, contando um pouco da história, falando um pouco da vida, da história do escritor, do autor, incentiva o aluno a estar comprando o livro e lendo.
Professor, você acredita que a Bienal seja um meio de fortalecer o livro ou de contribuir para a sobrevivência dos livros? Sim, a Bienal é digamos, um momento muito importante desse mercado livreiro que é crescente no Brasil. É um mercado muito poderoso. Tá? O capital que gira nesse mercado é bastante grande, o que atrai, inclusive, editoras estrangeiras para se associarem às nacionais. Grande parte das editoras nacionais, elas estão sendo vendidas para editoras estrangeiras, dado ao volume de lucro que se obtém no mercado livreiro aqui no Brasil. E nós temos grandes editoras comerciais. Tá? Saraiva, Companhia das Letras, Objetiva, Cosac Naif. Então é um mercado bastante forte. E a Bienal, né, a cada momento que ela surge, ela amplifica essa movimentação. Ela agita, seja do ponto de vista de venda, seja da produção de livros. Mas ela é importante também por um outro fator, o educacional. Né? Quer dizer, a Bienal do Livro atrai principalmente criançada. Não que não se faça negócio, se faz negócio, mas obviamente que o negócio é algo que paira acima desse dia a dia, da correria, da agitação. Vêm realmente mercadores de livro de todo o Brasil e até do exterior para a Bienal do Livro. Mas o que aparece de imediato é a população que circula lá no Anhembi. E é principalmente criançada, meninos, o que é muito bom porque vai levando a criança a se acostumar com o livro, principalmente numa época de livro digital. Então é um paradoxo. É crescente a produção digital, mas é crescente também a venda de livros físicos, materiais. Lá na hora a gente conversou com alguns alunos e alguns até falaram que não tinham ali, não estavam com dinheiro, não estavam com os pais para poder comprar, mas só o fato de estar lá, de ter contato com o stand, de poder ver ali, abrir um livro ou outro, já chamava muito a atenção deles, né? É um universo que se abre. É uma grande instalação. A Bienal é uma grande instalação. Então a criançada, mesmo os adultos, quando chegam na Bienal, é um susto, é gigante. E o livro seduz, o livro atrai. E um outro fenômeno interessante que se percebeu nessa Bienal do Livro, mas também que já é conhecido há mais tempo, é o segmento juvenil. Né? Então, esse jovem dos seus 13 a 17 anos é um leitor voraz de livros. Né? Então, grandes autores que escrevem para esse segmento juvenil tiveram assim filas, histerias. Os meninos gritavam pelos autores dos seus livros juvenis favoritos e best-sellers, né? De extrema venda. Agora, na Bienal do Livro, tem um stand que diz respeito à universidade, que é o stand da ABEU, Associação Brasileira de Livros Universitários, onde estão todas as editoras universitárias. E a produção de livros universitários é excepcional. A produção de livros universitários, e nós da EDUC, obviamente nos incluímos nesta linha, são livros que não são de apelo comercial, mas são livros de pesquisa, livros bastante sólidos, de interesse, digamos, para o avanço do conhecimento. E o número de editoras universitárias é bastante grande, né? E é um privilégio uma universidade ter uma editora, principalmente uma editora consistente como o da EDUC, que tem uma história muito sólida, muito forte. Né? Passaram pela diretoria da EDUC grandes nomes, nem vou citar para não cometer injustiça, mas foram grandes nomes que construíram a editora da PUC São Paulo. Né?
e todos com uma política editorial muito forte, muito sólida, não é? Quer dizer, eu estou hoje na diretoria da Educ, mas muito bem amparado pelos meus antecessores, né, que fizeram um trabalho assim bastante forte, que dá um valor bastante grande à Educ como uma editora universitária. Né. Pensando um pouquinho em mercado, há uns 15, 10 anos atrás, com essa proliferação de livros digitais, todo o mercado começou a se mexer um pouco com medo de que acabasse o livro no papel. Uhum. Eu acho que a editora universitária também passou por esse problema, achando que seria um grande problema e que hoje parece não ser. Exatamente. Você estava nessa época que aconteceu isso aqui na PUC? Estava. O que você... Quer dizer, o livro digital, ele é inexoravelmente um caminho a ser seguido. E nós, já desde 2010, nós começamos a nos preparar para editar digitalmente livros. Né? Inclusive, no começo, a sensação era de que haveria falência do livro material, de que o livro impresso iria desaparecer. Então, e nós, juntamente com os nossos técnicos da Educ, que são bastante bem formados e treinados, nós começamos a fazer a preparação para a Educ entrar no livro digital. Isso desde 2010. Durante 2 anos, nós nos preparamos e em 2012, final de 2012, 2013, nós começamos a editar e-books. Né? Hoje, nós temos uma grande distribuidora de livros digitais, que é a Kayaka, e nossos livros podem ser comprados na Amazon, na Google, na Apple, no Kobo, na livraria Cultura, na livraria Saraiva. Então nós temos vários títulos já, começando digamos, a nos fortalecer na área de livros digitais. Tá? O senhor acredita que um dia não vai mais ter livros impressos? Não, os livros impressos vão permanecer. Lá pelos anos 2010, 2008, 2010, pensava-se que efetivamente o livro impresso iria desaparecer. Mas o que se vê são contraditórios os dados que nós temos sobre e-book. Primeiro, algumas distribuidoras dizem que a venda é alta, outras dizem que é muito pequena, umas dizem que aumenta, outras dizem que está reduzindo a quantidade de venda. Então, ainda é um reino sem muito ordenamento. O que se sabe é que cresce o número de livros impressos e se propaga por todo o país feiras literárias, bienais de livro. Porto Alegre tem, o Rio de Janeiro tem, e são sempre grandes eventos, né? São sempre grandes eventos. Esse Mercosul, a Unasul, né? Propriedade intelectual e direito à informática, arte, história, crítica e curadoria, que vai ser lançado agora quinta-feira, né? Esculpir em argila, um texto sobre Albert Camus. Educação Especial Brasileira, esse é um livro do José Geraldo Bueno, que é constantemente reeditado pela Educ. E esse livro do Nelson Brissac Peixoto, que ganhou um prêmio Jabuti, Paisagens Críticas. Né? Esse é um prêmio que a Educ ganhou, com esse título, um prêmio Jabuti. E outros, nós mandamos dezenas de títulos, né, na Bienal. O senhor acha que o brasileiro possui o hábito da leitura? E se ele não possui, a que se deve esse desinteresse? Pelo tamanho da população e pelo mercado, o número poderia ser bem maior. Não é pouco maior, é bem maior. E talvez o motivo pelo qual a leitura é pequena se deva ao nosso sistema de educação formal e também à questão da cultura familiar no Brasil. Quer dizer, eu tenho a impressão que nós estamos num patamar bastante importante
para fazer crescer o índice de leitura do leitor brasileiro. Sem dúvida nenhuma está aumentando, né? Nós estivemos no stand da ABEL lá na Bienal e tinham diversas editoras universitárias, e aí fica a dúvida de que forma a existência de uma associação para essas editoras universitárias tem contribuído para o trabalho delas, para o trabalho da EDUC. É muito importante uma associação de livros, de editoras de livros universitários. Primeiro, para fazer frente às grandes editoras comerciais. Então, como as editoras universitárias, elas com 2 ou 3 exceções, 3 ou 4 exceções, são pequenas, é necessário ter uma certa forma de cooperativa em que, numa Bienal do Livro, por exemplo, elas centralizem as editoras universitárias. Segundo, os títulos, o conteúdo, o direcionamento de mercado das editoras universitárias são bastante diferentes das editoras comerciais. Então, agrupar essas editoras é um ato que permite fazer com que o visitante ou o comprador vá num local em que estão determinados livros com determinados perfis, com certas especificidades. Mas, por outro lado, também nós não dependemos só da ABEL. Cada editora tem uma estratégia de venda, de distribuição. Nós mesmos temos várias distribuidoras, que são distribuidoras também de livros comerciais. Quer dizer, ao mesmo tempo, nós temos ligação com a Associação Brasileira de Editoras Universitárias, mas nós desenvolvemos uma estratégia própria, específica da EDUC, no interior do mercado livreiro. De um tempo para cá, a gente está vendo uma onda de livros americanos mesmo vindo para cá, de romances adolescentes e Harry Potter e 50 Tons de Cinza. Tenho uma pergunta para o senhor. Toda leitura é válida para o senhor? Toda leitura é válida, mas melhor ainda se for boa leitura. E o fato de ser em inglês só mostra que o nosso jovem, no caso você está falando dos jovens, ele não é mais monoglota. Ele já sabe falar inglês, ele já se interessa por outras línguas. Então, atualmente, os jovens, eles aprendem simultaneamente o inglês também, junto com o português, e se não, muito interesse também pelo espanhol, pelo francês, mas o inglês é uma linha estrangeira básica, né? Pensando no contrário, então, com essa onda de livros entrando aqui, a gente tem o autor de livros mais traduzido no mundo, que é o Paulo Coelho. Quer gostem ou não gostem dele, ele está aí. A saída dele para o mundo todo fez com que o livro brasileiro também tivesse uma visão diferente lá fora? O fato do Paulo Coelho ter todo, digamos, esse desdobramento de vendas e de interesses internacional leva junto a produção brasileira. Não com muita significação, mas leva. Acho que além do Paulo Coelho, eu acho que o Ratum também tem bastante obra traduzida para outras línguas, e eu acho que ele é até mais reconhecido e mais reconhecido como escritor fora do Brasil do que aqui dentro mesmo. O Milton Ratum? Isso. O Milton Ratum é um grande escritor, né? E um dos maiores escritores brasileiros, autor de um universo baseado assim na tradição, na memória, naquela dimensão amazônica, mas ele não se compara, assim, em termos de venda, ele não se compara a Paulo Coelho. E por outro lado, você pode dizer que, em termos de qualidade, o Paulo Coelho não se compare a ele também, né? Então, essas questões estão sempre colocadas, né? Então é isso, agradecemos a presença do professor Miguel Chay, o diretor da EDUC, aqui no nosso programa, e lembramos que a EDUC esse ano completa 40 anos de existência. Mas agora vamos falar aqui do que aconteceu na PUC nesses últimos dias. A Carol esteve num evento que fala sobre os idosos, sobre moradia. Como que foi, Carol? Explica pra gente. Bom, então, o evento que eu fui, ele foi realizado pelo escritório modelo aqui da PUC, e foi muito bacana, assim, tinham 300 idosos
de vários grupos, diversos grupos diferentes que têm o objetivo de criar moradias e buscar moradias para os idosos. Foi muito bacana, conversei com várias senhorinhas fofas e elas me contaram o grupo que elas fazem parte, buscando moradia digna para os idosos. Foi bem bacana. Aconteceu na PUC um evento em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, uma exposição dialogada sobre os direitos previstos no Estatuto do Idoso, com enfoque no direito à moradia. O nosso grupo, ele é uma sementinha que foi plantado pelos idosos, alguns conselheiros e outros não conselheiros do Grande Conselho Municipal do Idoso. Então, esse grupo começou pelo Conselho Municipal de Idoso e de um senhor chamado Expedito. Então, devido às nossas reuniões e à dificuldade de moradia, principalmente no centro, devido ter muito pensão, que nós não podemos chamar cortiço, mas praticamente ainda não é uma pensão. Não tem nada, só cabe a cama e fica com o idoso, principalmente, fica vulnerável. Porque não tem espaço, acessibilidade para o idoso se locomover. Faço parte da saúde mental, da luta antimanicomial. A importância do trabalho com o idoso, da saúde mental dele, é observação, é observar esse idoso. Porque muitas vezes a família não falam, mas a minha mãe está muito velha e ela está caduca. Hoje, um tempo atrás a gente dizia caduquice, hoje a gente entende que é Alzheimer ou uma demência, que sempre já foi uma doença, mas que foi descoberto agora há bem pouco tempo essa patologia. Quando ele está sem família, ele é um morador em situação de rua porque ele está sozinho. E o morador em situação de rua, ele tem uma comunidade em volta no que apoia, sempre apoia. Mas há necessidade que esse governo, esse ou outro que virá, tenha um olhar para o idoso. Rede, justamente, ela é um espaço onde são discutidas as políticas públicas para o idoso, inclusive envolvendo todas tanto a parte de moradia, saúde, transporte, enfim, assistência social, não é? Tudo que envolve o idoso, justamente para a melhoria da vida do idoso. Nós conseguimos com o Garmic a Vila dos Idosos, onde lá nós temos 198 idosos. E são 145 unidades, onde os idosos têm o seu apartamento e lá é dentro do programa de locação social. Justamente para que se dê uma vida digna para o idoso, porque a verdade é essa, que o idoso trabalha tanto. Quer dizer, que ele chega, e ainda, principalmente o idoso de baixa renda. Facilitar a vida do idoso, criando mais Vila dos Idosos, igual a essa, que é um modelo, é a única que nós temos aqui no Brasil, inclusive, não é? Então, nós queremos que seja estendida pelas 32 subprefeituras que nós temos. Porque, veja uma coisa, tendo esse número, nós não vamos abranger toda a demanda, que é muito grande, mas pelo menos é um caminho que já alivia bem. E esse grupo, ele batalhou, nós estamos ainda batalhando por moradia para o idoso, moradia digna. Eu sou contra, quando você vai nas reuniões, eu já pedi na Câmara para a Comissão Permanente do Idoso, quando estão todos os vereadores, pelo amor de Deus, não fale mais. O idoso tem que morrer com dignidade. O idoso não tem que morrer com dignidade, ele tem que viver com dignidade. A gente falou bastante hoje de livro e um professor da PUC São Paulo recentemente lançou um livro, o João conversou com ele. Isso. Conversei com o professor Marcelo Perini, do Departamento de Filosofia, e lançou o livro dele, Platão Não Estava Doente. Foi um fruto de uma pesquisa de 10 anos e saiu agora esse mês. O lançamento foi até na Livraria Cortez. Na verdade, Platão não estava doente vamos dizer assim, uma afirmação contrária, de uma frase que se encontra no início de um dos diálogos de Platão, o Fédon, que é o diálogo no qual se relata as últimas horas da vida de Sócrates. Mas logo no começo, ele então, para explicar a esse
interlocutor, né? Quem estava lá, o Eckécrates pergunta, afinal de contas, quem que estava lá? Então o Fédon começa a enumerar as pessoas que estavam lá e vai dando a lista de todos aqueles discípulos de Platão. E o Fédon, então, fulano, cicrano, beltrano, tal, Antístenes, né? E aí ele diz assim, Platão, creio, estava doente. E eu então faço esse jogo com a frase do Fédon, né? Eu disse, não, Platão não estava doente, né? Porque o que eu quero dizer com isso? O Platão, quando escreve ele mesmo, né, que ele estava doente, portanto não teria assistido à morte de Sócrates, ele está usando um recurso literário, né, vamos dizer assim, para colocar o relato da morte de Sócrates na boca do Fédon, que estava presente. Só que no diálogo o Fédon, Platão também está usando Sócrates como uma, vamos dizer assim, uma personalidade pela qual ele, Platão, fala, né? Ele atribui, vamos dizer, ele põe na boca de Sócrates, né, ensinamentos que, na verdade, são ensinamentos dele. Eu inverto a frase para pegar essa questão da doutrina não escrita e da doutrina escrita, né, justamente para dizer isso, justamente, né, compreendendo Platão entre o escrito e o não escrito, né, é que se pode alcançar, vamos dizer assim, uma compreensão completa, ou total do ensinamento de Platão. Platão foi vamos dizer assim, um escritor de mão cheia, nós diríamos hoje, né? Pelo modo como ele atua, como ele escreve e tudo mais, certamente ele não estava doente. Universidade Aberta termina por aqui. Hoje nós vimos uma matéria sobre o lançamento do livro de Marcelo Perini, uma outra matéria sobre moradia para idosos e nossa discussão sobre a Bienal e o mercado bibliográfico com o nosso convidado Miguel Chaya. Universidade Aberta fica por aqui. É isso aí. É isso aí. É ótimo, foi ótimo. É bom, né? É legal bater um papo, assim. A gente aprende mais também. Tirar o som do telefone. Ele passa lá no circuito. Passa no canal aniversário.